Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa oportunidade de aprender bastante. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula. Na aula de número 1, o nosso objeto de conhecimento são os jogos eletrônicos. Por detalhamento, nós vamos falar aí dos jogos de realidade virtual e sobre o processo de esportivização do virtual. Você pode estar se perguntando o que são esses dois elementos, o que são essas duas coisas aí que eu trouxe por detalhamento. Não se preocupe, nós vamos descobrir muito sobre esse assunto nesta nossa aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Vida melhor, conexões melhores, educação melhor. É por meio da tecnologia que podemos, por exemplo, transformar este ambiente de estúdio em um ambiente de aula e fazer essa aula chegar até você. E mesmo que nós não consigamos enxergar, essa evolução tecnológica acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Nós costumamos dizer que o fogo ou o andar são exemplos da evolução humana. E para nós entendermos um pouco mais sobre o que é tecnologia, o que é esse processo, nós costumamos cair no engano de que a tecnologia está presente só nos objetos que emitem alguma luz ou que trabalham com eletricidade. Mas vamos analisar aqui o termo. Olha, o termo tecnologia, ele é de origem grega, é a junção das palavras técnica, que significa arte, técnica ou ofício, e logos, que é o conjunto dos saberes. Então a gente tem aí um conjunto de saberes sobre as técnicas, a arte, o ofício. A gente precisa começar dizendo que a tecnologia não é só, a gente não consegue perceber ela só nos produtos avançados que usam aí algum tipo de energia ou que fazem as coisas diferentes, ou ainda como aqueles equipamentos que conectam as pessoas, como os celulares, os computadores modernos. Mas o avanço nas técnicas, por exemplo, um jeito diferente de pescar um peixe, um remo que ajude a deslocar mais rápido a canoa, fazendo menos esforço, ou até mesmo um jeito diferente de fritar um peixe, que é uma atividade simples, também é tecnologia. Então, a gente pode ver esse conceito em muitos lugares. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Porque um dos tópicos da nossa aula é a realidade virtual. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre este universo. Vamos lá? Olha só, a realidade virtual é o que proporciona efeitos como este, essa mudança de cenário, a mudança do local onde nós estamos ministrando essa aula, tratando sobre esses conhecimentos, né? Então, por meio dela, nós conseguimos fazer o conhecimento chegar em muitos lugares. A realidade virtual, embora seja um conceito que nós possamos ter alguma dificuldade de entender, ela traz muitas possibilidades, né? Trago aqui uma imagem um pouco mais futurística, onde você consegue visualizar algum elemento, algum objeto e manipular esse objeto aí por meio dessa tecnologia. Para a gente conhecer um pouco mais, o conceito de realidade virtual aparece para a gente. Ela é uma tecnologia baseada em um sistema computacional que cria ambientes virtuais que o usuário pode aí se inserir dentro deste ambiente e também interagir com os elementos que estão presentes ali. Para a gente conhecer um pouco mais de como surgiu, como a realidade virtual tem se desenvolvido, a gente vai começar a explorar um pouco da história que aparece na cartela para a gente agora. Olha só. Uma das primeiras tentativas de trabalhar com realidade virtual ocorreu nos anos de 1970 pelo artista digital Myron Kruger, que criou ali instalações combinando sistemas de vídeo e programação computacional. E aí, uma década depois, os experimentos, né, o texto continua, eles passaram a contemplar a interação entre vários usuários em ambientes virtuais compartilhados. Então, embora hoje esteja um pouco mais em evidência, começou há muito tempo atrás esse trabalho de desenvolvimento da realidade virtual. Para nós conhecermos um pouco mais, olha só, a realidade virtual,
a gente vai ter aí um sistema de classificação, não é só um método, não é só um formato, a gente vai ter ela aparecendo em 4 tipos. A gente vai ter a realidade virtual utilizando ali esse sistema de projeção, em que o usuário está fora do mundo virtual, mas ele consegue interagir com esses elementos virtuais, com os elementos presentes ali naquele ambiente, no mundo, no espaço fictício. A gente vai ter a realidade aumentada, que combina imagens reais e imagens virtuais. Por meio dessa a gente consegue visitar, visualizar locais, a gente consegue perceber, por exemplo, museus, consegue viajar por algumas localidades diferentes. A gente vai ter a realidade virtual de mesa, que o mundo virtual ele é projetado em uma superfície. Eu confesso a vocês que só visualizei, só consegui ver esse aqui em filmes. Mas, se a gente parar para analisar as possibilidades desse tipo de realidade virtual, imagina uma planta baixa, que é aquela planta arquitetônica ali que o pessoal da arquitetura usa. Imagina ela sendo formada na sua frente e você conseguindo idealizar os pontos que você quer construir em determinado local. Para a educação física, imaginem um sistema de jogo sendo visualizado, o jogo acontecendo, ao invés daquele quadrinho que a gente usa, ou da lousa com o giz, esse sistema acontecendo aqui na nossa frente, para nós visualizarmos o melhor posicionamento, a dinâmica do jogo e pensarmos em estratégias melhores. Então, é uma aplicação que, para a área da educação física, seria maravilhosa. Outro tipo é a de simulação. A gente vai ter aí esse processo onde vai acontecer a simulação, né? E aí são dispositivos que fazem com que o usuário tenha a sensação de que ele, de fato, está dentro desse mundo virtual. Uma experiência mais imersiva, onde você vai adentrar, conhecer, interagir, explorar elementos de forma detalhada dentro deste ambiente. Por meio dessa tecnologia, inúmeras possibilidades a gente pode alcançar. E uma delas, por exemplo, imaginem em uma aula de história ou uma aula de educação física onde a gente quer conhecer a história de alguma modalidade. A gente vai para os primórdios do movimento humano, lá com os homens das cavernas. A gente tem a possibilidade de viajar dentro deste cenário e conhecer. E aí é o que eu proponho para a gente, olha só, um passeio pela história. Imaginem que esse processo ele pode ser aperfeiçoado aí pela realidade virtual, podendo ser utilizado em diversos componentes. Eu coloquei aqui a história porque geralmente os livros de história trazem aí gravuras estáticas, né? Uma figura, uma imagem parada ali assim de um cenário do Egito Antigo, por exemplo, né? Ele traz ali essa figura estática, mas nós podemos pensar na possibilidade de repente viagem aí usando a criatividade e a imaginação, caminhar dentro de uma das pirâmides do Egito, ou caminhar dentro de um cenário, de um museu onde eu consigo apreciar as obras de arte como se eu estivesse naquele ambiente. Então, é uma tecnologia que nos permite compreender melhor com riqueza de detalhes os conceitos e conteúdos que são explicados nas aulas. Imaginem eu contando para vocês a história de uma modalidade, ou ainda como o vídeo que nós assistimos no começo dessa aula, falando que o andar e o fogo são tecnologias que surgiram no seu tempo, lá nos primórdios da humanidade. Nós estávamos num ambiente ali, visualizando isso acontecendo dentro de uma caverna, onde nós tínhamos os homens primitivos e tudo mais. Então, esta tecnologia, a realidade virtual, nos permite esta proeza fantástica. Continuando, explorando aí os nossos conteúdos, né, entendendo esse processo todo, nós vamos avançando no sentido de compreender como esta tecnologia pode nos ajudar. Um exemplo disso, olha só, nós estamos agora em um museu apreciando aqui obras de arte, isso em tempo real, olha só, eu estou controlando aqui a nossa imagem, né, que nós estamos visualizando, ele me dá informações detalhadas sobre o local, nós podemos caminhar por este ambiente, aprender um pouco sobre ele, e isso é possível graças à tecnologia, né? Olha, até o ambiente lá fora, apreciar, além das obras de arte, o local físico, geográfico
né? Então, todas são possibilidades que a tecnologia nos permite, né? A realidade virtual nos permite. E, além disso, nós temos a oportunidade de aprender, de aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos usando essa tecnologia, não somente para jogos, não somente para diversão e entretenimento, mas para aprofundamento do nosso conhecimento, ok? Todo esse processo tecnológico, esse avanço da tecnologia tem gerado aí um processo, né, que é o processo de esportivização do virtual. Isso é um fenômeno que visa transformar um conteúdo em uma ferramenta rica em qualquer área da educação. Como nós tivemos a oportunidade de experimentar, de visualizar o que falei para vocês sobre esta viagem, esse passeio na história, né? Permite que nós tenhamos experiências mais concretas, mais reais, de fatos, de acontecimentos que anteriormente, na época dos nossos professores, dos nossos pais, né, num tempo mais passado, a gente só tinha acesso a tinha como visualizar, ter essa experiência de maneira mais estática, mais parada ali, como falei para vocês, com a gravura estática no livro. Hoje você consegue ver esses elementos e interagir com eles, principalmente na área da educação física. Na questão ali, por exemplo, a gente consegue ver na organização de torneios e alguns eventos, né? Pensando nessa ideia aí dos jogos virtuais, a gente consegue pensar ali em organização de torneios e eventos, como o texto continua mostrando para a gente. A participação ali é de extrema importância, dando um respaldo como uma manifestação esportiva de uma nova geração, ok? Então, a gente não pode pensar em excluir esse processo, esse fenômeno, a gente precisa pensar em maneiras de trazer ele para dentro das aulas de educação física. E aí a gente, dentro desse avanço tecnológico, outro ponto que chama a atenção é o desenvolvimento, o aparecimento dos e-sports, ou os esportes eletrônicos, traduzindo aí para o nosso português. Eles são uma alternativa de esporte que, em geral, não vai utilizar muito os músculos do corpo ou a forma física, como nos esportes mais práticos, né? Onde a gente vai precisar das capacidades físicas mais desenvolvidas ali, como força, velocidade. A gente vai precisar nesses esportes aí de inteligência, de raciocínio, de coordenação motora dos jogadores. São as capacidades que vão ser mais utilizadas, ok? Uma vez que em alguns jogos os indivíduos vão ficar na frente de alguns teclados ou com o joystick na mão, ali, o controle na mão. Porém, as respostas, as ações vão ter que ser calculadas, vão ter que ser rápidas. Então, vai necessitar aí essa inteligência, raciocínio, coordenação motora e respostas rápidas. Para a gente entender um pouco de como surgiu essa tecnologia, como ela vem se desenvolvendo, um pouco da história na cartela para nós agora. Olha só. Em 2000, na Coreia, foi criada aí a Associação Coreana dos E-Sports, ou Korean E-Sports Association, KESPA, no original em inglês. Essa associação foi criada para gerenciar os eventos e regulamentar as transmissões de disputas, né? E também fiscalizar as condições de trabalho dos cyberatletas. E aí, para a gente conhecer os cyberatletas, são esses indivíduos que aparecem aqui já explorando esse mercado. Isso porque, embora pareça só entretenimento, embora pareça que eles estão perdendo tempo na frente do videogame, como os mais antigos falam, né? A avó da gente fala, sai da frente desse videogame, tá só perdendo tempo. Eles transformaram isso em algo profissional, em uma profissão, né? E desenvolvem ela com muita maestria. E olha só, um dado interessante aparece na cartela pra gente. Além do entretenimento proporcionado aí por essa prática, né? Essa é uma indústria que movimenta milhões por ano. E eu trago um dado aí para vocês, pode ser bastante atrativo. Um exemplo é o cyberatleta ou esportista, né? O Lee Jae-dong, que ganhou
mais de 500 mil dólares em sua carreira entre premiações e patrocínios, o que mostra para a gente que além de divertido, além de algo maravilhoso para o entretenimento, é um mercado que vale a pena investir. Claro que você precisa pensar em dosar o tempo aí de treino, o tempo de dedicação, para não transformar isso que é muito bom em algo ruim. E para a gente conhecer um pouco mais desse universo, né, dos eSports, o desenvolvimento dessa indústria, desse processo de esportivização do virtual, eu trouxe alguns tipos de jogos para vocês e o primeiro já aparece aqui, olha, eu não sei se de repente você pode estar se perguntando o que é isso, professor, o senhor está falando de jogos eletrônicos, de tecnologia e traz aí um jogo de tabuleiro, é porque esse jogo de tabuleiro é a base para um estilo de jogo muito... é um dos queridinhos aí no meio dos que praticam, no meio dos que jogam essas modalidades, são jogos de RPG, que o conceito aparece na cartela para vocês agora. Olha só, Role Play Game é a sigla em inglês, né? Na verdade, a supressão... Desse nome, né, o Role Play Game, é a sigla ali, o RPG, é um gênero de jogo no qual os jogadores assumem o papel dos personagens imaginários em um mundo fictício, e aí eles promovem ali verdadeiras disputas usando os poderes, as valências, todos os equipamentos, conquistando territórios, fazendo ali toda a desenvoltura necessária nesse tabuleiro, nesse ambiente de jogo e, claro, desenvolvendo os seus personagens. Essas disputas movimentam aí, mexem com a galera, algumas levam algumas horas, os viradões acontecem, às vezes algumas entram pela madrugada, para ver quem vai conseguir, com a melhor estratégia, vencer as equipes adversárias. Outra febre no meio desses jogos, dos eSports, é este que aparece aqui para nós, olha só. São os jogos de combate simulado, jogos de tiro, né? Os jogos em que a disputa acontece. Só que antes de nós tratarmos desses jogos, eu quero reforçar uma informação sobre os jogos de RPG, que é essa que aparece na cartela para vocês. Dentro desse universo aí dos jogos de RPG, nós vamos ter o StarCraft e o Warcraft, que foram os primeiros jogos lançados aí, e os primeiros a terem campeonatos transmitidos pela On The Match, ou pela MBC Game, que são os principais canais especializados em transmissão de jogos eletrônicos na Coreia do Sul. E aí, para a gente retomar o raciocínio sobre os jogos de combate simulado, aqueles jogos de tiro ali, que são uma verdadeira febre dentre os adolescentes, e muitos adultos também gostam desses jogos, porque fazem dele uma ferramenta para eliminar ali o estresse, o cansaço, para relaxar, né? São jogos que trabalham ali o ataque e defesa. A saber, são um verdadeiro atrativo entre os jovens. Eles simulam aí combates cada vez mais reais, e o mais legal é tentar, dentro desses jogos, trabalhar ali técnicas de combate, as estratégias. Não é só você mirar e atirar, não é só sair correndo igual um desesperado, sem qualquer objetivo. O legal é tentar trabalhar esses elementos aí da estratégia, do raciocínio lógico, o que seria melhor fazer, qual a melhor estratégia. Então são elementos maravilhosos. Outra possibilidade advinda aí com esse processo de esportivização do virtual são os Exergames, olha só, ou Exergames, que é a junção de exercícios com games. São jogos que utilizam movimentos de diferentes segmentos corporais como uma forma de interação com ambientes virtuais, podendo contribuir não apenas para o aumento aí do gasto calórico, mas também, olha só, para o aumento do repertório de movimentos do indivíduo, principalmente aqueles que estão em fase de crescimento. Se porventura essa descrição não foi clara, a imagem que aparece para a gente agora, olha só,
São jogos que você vai para frente ali do dispositivo e se mexe, se movimenta, pula, dança. Alguns trazem uns desafios em que você tem que correr, tem que saltar os obstáculos. E aí, nessa brincadeira, você vai exercitando seu corpo, se movimentando e brincando com o videogame e com a tecnologia. Para a gente saber um pouco mais, olha só, os Exergames, eles são uma nova geração de jogos. E eles têm sido propostos aí como uma forma de aumentar a atividade física em crianças e adolescentes. Isso porque estes videogames, eles requerem que dos participantes, né, movimentos de segmentos corporais, né, ou de todo o corpo diante de uma câmera, de um equipamento que fica ali captando os movimentos que a gente vai realizar, né, representando, nós somos representados por um avatar que vai estar dentro da televisão, e aí você vai executando os movimentos e ele vai fazendo, vai brincando, dependendo do que for a oferta do jogo. Isso porque nós temos muitas modalidades a serem oferecidas desses jogos, e elas aparecem para a gente agora, olha só. Imagina a experiência de você jogar um golfe, né? Praticar golfe na frente da sua televisão. Ou ainda jogar um tênis ali na quadra fictícia, na quadra de brincadeira, neste universo virtual. Realizar uma corrida de Fórmula 1 é uma experiência que talvez muitos de nós não tenhamos na vida real, mas a gente pode ter o mais aproximado com esses jogos. Além de alguns jogos com uma dinâmica diferente, onde você vai ter que, imagina, dentro de um barco gigante, você vai ter que saltar para fazer esse barco chegar para um lado, saltar para fazer ele chegar para o outro. Quando os obstáculos vierem, você vai ter que se abaixar para não ser atingido, ou saltar para não ser atingido. Tudo isso contribui aí para esse nosso repertório de movimentos corporais. Além dessas modalidades, nós vamos ter aí as lutas também. A gente vai ter, vamos olhar um pouco mais das modalidades, a gente vai ter as lutas inseridas aí nesse completo mundo de jogos, né? A gente vai ter as lutas de MMA, a gente vai ter um pouco que é o Mixed Martial Arts, que é a junção de muitas lutas, tá bom? A gente vai ter também ritmos de dança ali propostos por esses jogos, né? Imagina aí, você está na frente da televisão e toca ali um ritmo mais pop, mais agitado, aí depois um ritmo mais voltado para o cinema, todos eles você vai executando. E isso aqui são exemplos de propostas aí, de atividades práticas propostas pelos Exergames, e a gente consegue visualizar melhor nesta imagem, olha só, são todas possibilidades. Além disso, a gente vai ter ainda a oferta de algumas rotinas de exercícios que são oferecidas aí, olha. Algumas marcas famosas viram que isso é um mercado que vale a pena investir. Então, eles passaram a criar programas de exercício físico e alguns deles, dependendo ali da intensidade, eles fornecem até o gasto calórico aproximado, baseado nessa intensidade e na frequência do programa aplicado. Então, imagina que você está ali na frente e aí você tem um trabalho de corrida. Você corre por X minutos e aí ele vai entender. Se você executou tal qual ele está ordenando, você gastou X calorias. É só para a gente entender. Então, ele faz essa análise, faz esse olhar sobre a quantidade de atividade e o possível gasto calórico que essa atividade proporcionou, ok? Mas não são só essas práticas mais modernas, né, esses esportes mais modernos que vão adentrando essa tecnologia. A gente consegue ver, por exemplo, olha só, no xadrez virtual. E a gente percebe que não é só as práticas modernas que ganham espaço no processo de virtualização ou de esportivização do virtual, mas também o xadrez, que é uma prática milenar, porque foi inventado há milhares de anos, também vem adentrando aí esse ambiente tecnológico. Isso porque no xadrez virtual, os tabuleiros, eles conectam aí jogadores em diferentes lugares do mundo. A gente consegue ver campeonatos acontecendo a todo momento e percebe que também são exemplos de um potencial que essa tecnologia tem, de trazer, de reavivar aí esse esporte que é antigo e que traz uma carga de aprendizado muito grande.
essa tecnologia abre portas e barreiras maravilhosas e a gente consegue perceber elas também na educação, olha só, através de aplicativos educativos, onde a gente pode usar para desenvolver leitura, para aprender idiomas, para trabalhar raciocínio lógico, para outros cursos livres. Imagina que você quer aprender a linguagem brasileira de sinais. Você vai lá, baixa um aplicativo e através da tecnologia você consegue entender procedimentos dos mais simples aos mais complexos, como a postura de mão ou a configuração do rosto, tudo aquilo que é necessário para você aprender um elemento como a linguagem brasileira de sinais, a Libras, né? E a gente consegue utilizar não só na educação básica, mas nos níveis mais avançados, aí na faculdade, nas outras etapas que você vai percorrer, você consegue utilizar essa tecnologia voltada para a educação. Porém, eu quero deixar aqui um lembrete, um adendo sobre a tecnologia. Olha só, ainda que nós tenhamos toda essa tecnologia na palma da nossa mão, ao nosso redor e ao nosso dispor, quero dizer a vocês que nada substitui a experiência de ler um livro em 3D. Nada vai substituir essa análise. E você pode estar se perguntando, professor, o que é ler um livro em 3D? O que é isso? Bom, vou trazer para vocês um relato de experiência, vou contar uma história que eu vivi, que é essa que aparece aqui. Um dia, eu estava lendo um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra literária aí do grande escritor Machado de Assis. E aí, nesse romance, o texto continua, olha só, em meados da história, ali no Brasil colonial, o narrador ele conta a história em primeira pessoa e ele descreve com riqueza de detalhes um pouco sobre a localidade onde ele viveu ali uma paixão jovem, ele descreve detalhes do lugar e aí, para a gente entender o que seria mais ou menos essa leitura em 3D, onde você consegue ter a perspectiva contada ali pelo leitor, conseguir, por exemplo, quando ele diz, havia um pássaro voando, você consegue imaginar aquele pássaro voando na sua frente. Ou quando ele diz, o chafariz de tal lugar, você consegue imaginar aquele local e ver todos os elementos descritos. Isso é uma leitura em 3D. E aí, para a gente tentar simular essa experiência com a tecnologia que nós temos aqui, eu trouxe um vídeo para vocês. Vamos lá? Vim! Não nego que ao visitar a cidade natal tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória, nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos. Arrepiou o voo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. É mais ou menos essa perspectiva. A história vai sendo contada, você vai lendo aquelas linhas e vai conseguindo visualizar alguns elementos, alguns com mais clareza, outros você constrói ali usando muito da criatividade. Então a tecnologia está aí para nós utilizarmos com responsabilidade, nos apropriarmos dela, nos divertirmos. Essa oferta de melhorar o nosso condicionamento físico, gasto calórico, precisamos nos apropriar dela e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.